Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E olha, meus amigos, hoje a gente vai falar de um momento meio triste do nosso futebol. Estou aqui com Oswaldo Alvarez. Vadão, querido, obrigado pela presença aqui, viu? Que tristeza, hein, Vadão? Boa tarde a todos. Exatamente, estamos todos nós chocados, né? E no dia de hoje as notícias começam a dar indícios que foi irresponsável, vamos dizer assim. E se isso se confirmar, é profundamente lamentável que uma tragédia dessa não tenha sido por um problema mecânico, e sim de um problema nosso, humano, né? Bom, Oswaldo Alvarez, meus amigos, todos conhecem, né? O último trabalho do Adão aqui como técnico da seleção brasileira feminina, uma brilhante participação na Olimpíada, como torcemos, né, para as nossas meninas, mas perder faz parte do jogo, né, Adão? Participar, levar e fazer o que vocês fizeram já foi algo muito, muito legal. Nós vamos conversar sobre esse trabalho cedo, nós vamos conversar sobre o futebol, mas não tem como a gente, nesse momento inicial do programa, deixar de falar sobre esse assunto. Adão, você sabe que eu sou piloto e eu tenho contato com muitos pilotos amigos, e eu recebi muitas, mas muitas mensagens. Infelizmente, parece que foi pane seca, falta de combustível. Adão, é inadmissível algo assim. Hoje pela manhã eu estava acompanhando, né, pela televisão, e tinha um especialista também, piloto, né, já com um senhor de bastante idade, muito experiente, dizendo que tudo indica que tenha sido isso, né? Que ele estava viajando no limite, não poderia ter nenhum erro, e teve o problema do outro avião que pediu prioridade, ele teve que sobrevoar, e aí sim, na falta de combustível, vem a pane, né, junto, e foi lamentável. Se realmente isso se confirmar, é lamentável que a gente ainda tenha que passar por isso, numa tragédia, né? E com uma grande responsabilidade, ganância, misturando todas essas coisas aí, que levou aí à morte de muitas pessoas, inclusive do próprio piloto, que era o dono da companhia. Como é que você pode imaginar que a vida dele estando em jogo, salvo qualquer absurdo, qualquer destempero, qualquer transformação mental que o leve a ter tendências kamikazes, suicidas e tal, mas como é que você pode imaginar que alguém, colocando a própria vida em risco, também faça algo que não seja todo aí revestido da prudência? Não, é um negócio que é difícil você acreditar, né? É como você falou, ele era o dono da companhia, mas ele era o piloto. Era o piloto, exatamente. Então era a vida dele que estava em jogo, não era a vida de um outro piloto que estava em jogo. Adão, quando às vezes eu brinco com algumas pessoas, né? Há algum tempo, hoje tenho voado muito pouco, mas quando eu voar com alguém, eu falo assim, vamos lá, vamos dar uma volta. O cara assim, não tenho coragem de voar com você. Eu falava para as pessoas assim, por que você acha que a sua vida é mais importante que a minha? Para mim. Quer dizer, eu vou estar junto, né? Então, é isso aí. Ainda nesse aspecto aí da segurança, tem uma coisa que eu não entendo, Vadão, que é o seguinte: quando você vai fazer um voo, e as companhias aéreas fazem isso a todo momento, elas passam o plano de voo para os órgãos competentes. Eu só não consigo entender como que um plano de voo pode ser aprovado. Porque se coloca lá o avião Avro RJ 87 ou 78, alguma coisa assim, 85, né? Aí, imagino que ao se colocar no computador isso, o computador já deveria ter as características do avião e está lá a autonomia do avião. Se a autonomia é para 3.000 quilômetros e a pessoa voar 3.000 quilômetros, ele tem que fazer uma escala, porque na aviação é o seguinte, Vadão, você vai do ponto A para o ponto B, você chega lá para pousar, de repente um avião quebrou na pista, você não pode pousar, tá certo? Aí você tem que ter uma alternativa. Plano B. Plano B. Você tem que ter de A para B, de B para C, que é a alternativa, e mais 30 minutos de sobrevoo. Se não tiver, se deu qualquer problema. Exatamente. Então, eu pergunto a você, como que pode ser aprovado um plano direto de Santa Cruz de la Sierra até Medellín, que dá uma distância de 3.000 quilômetros? E o cara está no limite. Está no limite.
Como é que pode ser aprovado um plano desse? Eu recebi um áudio de um amigo, de uma pessoa de lá, falando que tinha denunciado, já tinha denunciado a ANAC de lá, Sim. que esse comandante, ele estaria fazendo voos irregulares. Então, aí por algum processo, talvez isso não tenha chegado a tempo, ele não sabe bem explicar. Mas e ele, muito revoltado, dizendo que ele já tinha avisado que estava errado. Eu recebi esse e outros áudios. Aliás, o cara solta tanto palavrão no áudio, xingando todo mundo. Tá aí o avião da Lamia, né? É um avião, levou a seleção da Argentina. É um quadri-reator, gente. É um baita avião. Aí, não, mas o avião é de 79, alguma coisa que eles falaram, ou tem 19 anos. O avião da presidência da República, antes do Lula, era de 1959. O avião não tem idade, o avião tem manutenção. Você faz a manutenção tudo certinho, você pode voar sem problema nenhum. Bom, Adão, olha, isso prova que nós não somos absolutamente nada, né? Não adianta nada arrogância, não adianta nada metidez, dinheiro, absolutamente nada, que todas as pessoas que, quando chegou o momento, tudo bem, poderia ter sido evitado, uma coisa muito triste. E você perdeu muitos amigos ali, né, Vadão? Na verdade, 2 atletas trabalharam comigo. O Neto, né, que foi zagueiro nosso aqui no Guarani, e o Kempis, atacante. O Kempis. Trabalhou comigo na Portuguesa. Sem contar o Mário Sérgio, que era amigo da gente, o Caio Júnior e as outras pessoas. Mesmo a gente não sendo amigo ou não tendo trabalhado junto, são pessoas que a gente conversa naturalmente. Por exemplo, eu trabalhei no Criciúma. Eu fiz a final com a Chapecoense. Eu conheci o presidente, eu conheci o prefeito, eu conheci todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Então, mesmo que a gente não tenha uma relação de amigo, a gente tem uma relação desportiva. Então, na verdade, todas aquelas pessoas a gente conhecia. Você conhece meu filho, você sabe que meu filho é fisioterapeuta, trabalha na comissão técnica da Ponte Preta. E 7 horas da manhã ele me liga em prantos, chorando que perdeu amigos, fisioterapeuta. Josimar que jogou. Josimar, que ele tratou do Josimar aqui muitas vezes, né? Então ele ligou chorando. Como é que chama o Carequinha, que morreu também? Jogou na Ponte Preta. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Porque são pessoas do convívio, do meio da bola. Sem contar também dos meus amigos. Eu cheguei a postar até uma foto de um amigo que teria morrido no acidente e que depois ele, na hora, um dia antes, ele trocou o voo, ele não foi para narrar o jogo, o Ivan Carlos, e acabou indo outra pessoa, o Gelson, no lugar dele. Enfim, são essas coisas que acontecem. Filho do Caio, né? Filho do Caio que esqueceu o passaporte. Ele contou, eu vi uma entrevista dele, dizendo que o Caio não tinha deixado ele viajar no voo, porque não ia ninguém da família de tudo. Então ele não queria ser o diferente. Porque eu sou o treinador, meu filho vai. E ele foi podando o menino. Quando chegou na última hora que ele concordou, o menino tinha esquecido o passaporte. Olha só. A gente pode imaginar que foi uma proteção, né? Aí nós estamos vendo um momento de festa. Vadão, você sabe que eu brinco sempre e falo, no futebol não tem coisa melhor do que ganhar, né? Embora perder não seja nada, mas não tem coisa melhor do que ganhar no futebol. Tem dúvida. Essa alegria maravilhosa. Olha o querido aí. Olha a festa, todo mundo, o Cadu ali atrás. Não, indo por um momento glorioso do clube. Glorioso. Momento de glória. Esse foi o momento da saída de Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo para Medellín. Explicar aqui que a Chapecoense tentou voo direto, né, de São Paulo, mas a companhia boliviana... Era essa. Mas a companhia boliviana não poderia operar no voo charter. Não, porque o jogo era na Colômbia. Ou era uma companhia colombiana ou uma companhia brasileira. O Josimar ali, na alegria, né? Josimar também vivendo um grande momento. Tinha renovado um contrato maravilhoso, inclusive, com a Chapecoense. O Neto teve, acho que, a grande explosão sob o seu comando, não foi? Foi. O Neto foi o seguinte, o Neto foi indicado para mim em 2009, quando eu estive no Guarani, quando o Guarani subiu da B para A. Quem me indicou foi o Ivo Sec, que foi meu auxiliar, trabalhou comigo em vários lugares, inclusive na Ponte Preta. O Ivo estava como técnico do Cianorte e me ligou um dia e falou, você está montando o time? Tem um zagueiro muito bom aqui que o Atlético Paranaense está de olho. Foi quando eu trouxe o Neto. Só que o Neto, em 2009, ele teve uma contusão e teve que fazer uma cirurgia. Então ele não jogou em 2009, praticamente ele não jogou. E aí eu vim reencontrar o Neto em 2012 naquela campanha que nós fomos vice-campeão, aqui com o Guarani, disputando com o Santos. E ali
O Neto estava para sair, quando eu cheguei, eu chamei o Neto e falei, não sai que eu cheguei, nós vamos te recuperar. Aí ele pegou e ficou. E ele, no começo ele ainda estava em fase ainda de treinamento e tal, começou a jogar acho que o André Leone, se não me falha a memória, na sequência o Neto acabou ganhando a posição e fez a dupla com o Domingos. Foi. Nós fizemos uma campanha muito maravilhosa. bonita. Inclusive eu me lembro no último jogo lá com o Santos, no Morumbi, Muricy, que era o técnico do Santos, né? O nosso repórter na hora falava assim, o Muricy está passando aqui perto do Neto, está dizendo, garoto, gostaria de contar com você, porque já estava meio que encaminhado para ele ir para o Santos na época, não foi? E aí o Neto se machuca no primeiro jogo com 15 minutos, e não joga os 2 jogos da final, ele jogou 15 minutos do primeiro jogo. E logo em seguida, começou o Brasileiro, aí um pouquinho mais para frente, o Santos acabou levando o Neto. Então foi um momento muito bom do Neto aqui no Guarani e coincidentemente foi comigo. Você tem medo de avião? De andar de avião? Né? Não, eu né? tinha. Hoje não tenho mais. É. Eu só tomei um grande susto em avião. Foi agora com a seleção feminina. Justamente no Triângulo das Bermudas. Que é onde é muito polêmico ali na situação climática. Teve uma turbulência muito forte. O avião balançou, até o piloto, depois que terminou o voo, falou que ele não tinha passado por aquilo também. Olha aí! Então não foi um mau susto, mas de todos os voos que eu fiz, assim, nunca tive problema nenhum durante todos esses anos. Você sabe que eu para dizer a verdade a você, eu só passei mesmo um susto, só passei uma preocupação muito grande quando eu fui para a Copa do Mundo da Alemanha, no voo que fizemos de São Paulo a Paris, quando estávamos lá passando, acho que a linha do Equador, aquela coisa toda, começou uma modificação climática muito grande, mas uma turbulência absurda. Eu estava junto com um amigo meu e ele falou, você que é piloto, fala para mim o que está acontecendo. Eu tranquilizei ele, falei assim, olha, eu não sei, mas também estou com medo. Então você imagina como mas ele deve ter ficado. Mas é verdade, né? Tem alguns lugares que a gente sabe que vai dar turbulência. Sim. Quer dizer, Você já montou em Osa, aquela coisa toda? Cordilheira dos Andes, como Sim. foi agora, que o tempo também não estava bom. Teve aquele problema da Cordilheira dos Andes também com a equipe uruguaia de rugby. Sim. Que até surgiu o filme Sobrevivendo dos Andes. Então, tem alguns lugares que existe uma variação climática muito forte, então existe a turbulência. Mas são coisas que os pilotos também já sabem, todo mundo já sabe. Né? Até avisa, né? Até avisa a gente, olha, vamos passar por instabilidade, vamos passar em tal lugar e tal. Exatamente. Sempre tem um balancinho e tal. Agora daqui para frente vamos começar a olhar a rota, né? Para ver de onde é que vai passar. É verdade. Você sabe que eu começo a pensar o seguinte, viu? Eu acho que em razão disso, não sei como é que eles vão imaginar, mas não custa, na hora que você vai embarcar no avião, você não tem aquela televisãozinha, normalmente tem aquela televisãozinha, aquelas informações todas. Coloca as informações do avião, aeronave tal, abastecido para tantas horas, alternativa tal, explicar para o passageiro, de repente, todas essas coisas. Se bem que eles também não gostam muito não, né? Passageiro, eles gostam de deixar lá, tranquilo. Aquele ditado na aviação, tirando os tripulantes, o resto tudo é passageiro, né? Muito bem, estou conversando aqui com Oswaldo Amarez, o grande Vadão. Vadão, homem que já levantou taças, treinou grandes clubes do Brasil, Vadão, que teve um início promissor em Mojimirim, a minha cidade, né? Daqui a pouco a gente fala. Paulista. Monte Azul Paulista, eu sei, eu sabia, perguntei só para você falar. Inclusive teve um dos meninos que estava no voo, tinha jogado em Monte Azul, que é o Canela. Canela? Um dos meninos que faleceu, tinha jogado em Monte Azul. E você foi preparador físico por um bom tempo também, né? 10 anos. 10 anos. E o Vadão ficou conhecido no mundo da bola com o Mojimirim? Foi na primeira vez que eu assumi, foi quando aconteceu o Carrossel Caipira. Carrossel Caipira. Como é que pintou essa ideia do Carrossel Caipira? Não, na verdade eu não tinha intenção de ser treinador, nunca pensei. Eu era preparador físico do Mojimirim, aí no ano de 91, passaram-se vários treinadores, o Mojimirim não estava bem, estava para cair. E os jogadores, já tinham passado várias pessoas, os jogadores falaram assim, não, deixa o Vadão. É melhor do que contratar alguém agora na última hora. E nós conseguimos sair do rebaixamento. E aí o Brasa, né, o Brasil de Oliveira, o Henrique Stort, diretor do Mogi, e o presidente, o Wilson, começaram a insistir que eu tinha jeito, que eu tinha que ser treinador. Foi uma briga até, assim, no bom sentido. E eu acabei aceitando o desafio. Então isso foi o que aconteceu.
E dali para frente eu iniciei minha carreira como técnico mesmo em 92. Em 91 eu terminei como interino, em 92 eu iniciei. E aí o Brasil tinha disputado a Copa de 90, quando a gente não foi bem, foi eliminado pela Argentina. Só que a Alemanha ganhou a Copa jogando no 3-5-2. E eu usei o 3-5-2 no Mojimirim, mas a minha visão de futebol era o carrossel holandês. Sim. Então, nós jogamos no 3-5-2, mas com a ideia da rotatividade do carrossel holandês. Por isso que a gente surpreendeu naquela oportunidade. Bom, foi o grande boom, né? Eu me lembro, o Brasil de Oliveira. Ah, você aí, Vadão? E como jogador de futebol, Vadão, como é que você foi? Ah, razoável, né? Porque senão você não me ia perguntar, né? Eu fui também 10 anos, aí quando eu percebi, comecei a fazer, nos últimos anos eu comecei a fazer faculdade, eu passei na faculdade em Itapetininga, ganhei bolsa de estudos e não pagava. Então eu fiz 3 anos e meio, eu joguei no Derac de Itapetininga. Derac, rapaz. E aí eu encerrei a carreira, prematuramente, com 28 anos. E aí passei a ser preparador físico, trabalhei muitos anos, foi o cara que mais me ajudou, foi o Pedro Pires de Toledo, Pedrinho. Pedrinho Pires de Toledo. O Pedro me ajudou demais. Depois ele trabalhou com você um bom tempo. Tá, eu fui auxiliar dele na Portuguesa, depois ele foi para a Ferroviária, que o Brida pediu, que a Ferroviária estava caindo, eu fui junto. Eu fiquei 2 anos com o Pedrinho. E é um cara que eu tenho um enorme carinho, porque ele me ajudou demais. E depois do Pedro, aí desses 2 anos, eu passei a ser o primeiro preparador físico, foi quando eu fui para o Mojimirim em 80. Muito bem. Era o João Magoga, o treinador. João Magoga. Você falou do Brasa, né? O Brasa, o Brasil de Oliveira, nosso querido, saudoso comentarista, amigo. O Brasa morou muito tempo em Mojimirim, né? Aliás, o Brasa é enterrado em Mojimirim, né? Isso. E o Brasa, eu trabalhei com o Brasa há muito tempo, foi um dos grandes jornalistas do Brasil, né? Indiscutivelmente, né? E ele sempre teve um carinho muito acentuado por você. E interessante que é o seguinte, né? O Brasa, quando ele falava bem de uma pessoa, você podia escrever. O Brasa falou, você pode escrever. E ele, Vadão, treinador da nova geração, arrojado e tal. Ele aumentava demais para os amigos, diminuía muito os inimigos, a diferença ficava grande. Mas era muito legal, né? Era muito legal. E o Brasa, ele tinha uma comunicação, o Brasa, ele tinha um pouquinho de língua presa, então, até a característica dele falar, a dicção do Brasa, era gostosa da gente ouvir. E o Brasa ficava, os comentários do Brasa demoravam horas e horas e horas, e as pessoas acompanhavam mesmo, escrevia muito bem. Brasa foi realmente fantástico, eu vou te falar uma coisa, a Carolina que está aí, ela é jornalista por causa do Brasa. Por causa do Brasa? Olha aí. O Brasa ia em casa, ela era pequenininha, e ele ficava lá escrevendo com ela, incentivando e falando e brincando com ela, e no fim ela desenvolveu esse lado aí. Essa aí é a foto quando você estava no São Paulo, que você fez um belo trabalho aqui, aí você foi para o São Paulo. Corinthians, né? Não, Corinthians. Não, passou uma antes, que era do São Paulo, essa aí do Corinthians. Qual time que você dá para falar o time que você mais gostou de treinar? Não tem, né? Não pode, difícil, né? Porque em todo lugar, até pelo meu gênio, né? Que é muito calmo, eu sempre me dou bem, né? Mas o Atlético Paranaense foram 3 vezes. Nossa, também. Você fez uma campanha maravilhosa. O Guarani foram 4, a Ponte Preta 4. Então é difícil você falar se o São Paulo, um lugar que eu adorei trabalhar, entendeu? O próprio Corinthians, que eu não fui bem por causa de uma série de coisas que foi desmontado o time, mas foi muito legal, tenho muitos amigos no Corinthians. Então é difícil você falar aquele lugar. Às vezes você fala no lugar que deu mais certo, né? Porque o melhor lugar do mundo é onde você é campeão, que você ganha alguma coisa, lógico, é óbvio. Tem jeito, né? Mas isso não significa que aonde você não foi ou não conquistou, você não tenha sido bem recebido e não foi um lugar gostoso de trabalhar. Com certeza. Deixa eu mostrar o Badão aqui que está no nosso site, redefamilia.com.br. Se você um dia estiver acompanhando a televisão e você não conseguir pegar na televisão, está num lugar que não tem e tal, enfim, entre no site redefamilia.com.br, clique no ao vivo e você acompanha em tempo real, não só a programação toda daqui, como você pode navegar no site também, e no site você tem muita coisa para você fazer. O que é mais difícil, treinar homem ou treinar mulher, Vadão? Não, são características diferentes. Eu acho que as mulheres, a única coisa mais difícil é administrar, assim, conflitos, tal. Da mulher é mais, você tem que ter um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma. As mulheres são mais nervosas, são mais irritadas, se irritam com mais facilidade. Existe o ciclo menstrual, que também
ajuda. Mas de uma maneira geral, por exemplo, eu fiquei impressionado com a dedicação das mulheres nos treinamentos, principalmente no tático. Olha aí. Elas são muito apegadas ao trabalho tático. Talvez até porque as mulheres, nós não temos trabalho de base no Brasil, né? Então elas só vêm ter conhecimento mesmo como profissionais e tal, numa fase quase que adulta. Então elas correm atrás, além da característica da mulher, que a mulher é uma pessoa mais dedicada mesmo, né? Porque ela vem de a genética feminina, né? Ela vem de cuidar de filho, cuidar de casa, então ela é mais zelosa. Tem muito mais paciência, exatamente, tudo, né? Meus amigos, estou entrevistando aqui Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico do futebol. Vou pedir permissão ao Vadão aqui. Nós estamos nesse momento pelo telefone com meu querido amigo Ivan Carlos Agnoleto. Ivan Carlos, que já esteve nesse estúdio comigo aqui, quando aqui era uma outra televisão, participando do meu programa, no dia em que nós íamos embarcar para a Alemanha, para a cobertura da Copa do Mundo em 2006. O Ivan é comandante da equipe de esportes da Rádio Super Condado de Chapecó, um querido amigo, um jornalista famoso na cidade e que também está consternado por todo esse momento, toda essa tragédia. Meu caro Ivan, nós estamos ao vivo aqui no Visão Geral. Eu queria a sua palavra trazendo para os nossos telespectadores esse momento triste que está vivendo a cidade de Chapecó, querido Ivan. Grande abraço, Alberto César. Quero dizer que fico muito feliz, com alento para o meu coração ouvir tua voz. Sabe que muito daquilo que eu apliquei nesses últimos anos, após 2006 especialmente, foi ouvindo muito daquilo que você me falou nos 40 dias de convívio, e estou muito feliz em te ouvir nesse momento. Essa é a hora da gente ouvir as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que fazem bem, as pessoas de bem. Chapecó vive um momento de consternação, muita tristeza, muita dor. A cidade está quieta, parada. Se você entrar hoje, inclusive um colega nosso do Sport TV dizia para nós ao vivo aqui na Super Condado, eu cheguei em Chapecó, eu que vim em outros momentos cobrir jogos, coisa e tal, e a gente ouvia euforia, fogos, bandeiras. Hoje a gente vê um silêncio total, não há camisetas da Associação Chapecoense de Futebol à venda em lugar nenhum. Quem tem, colocou no corpo, sai para a rua quieto, vai para o trabalho, mesmo no carro, um silêncio total, luto realmente constante. A gente está respirando o luto e a dor do povo pela tragédia ocorrida na madrugada desta segunda-feira. Ô, Ivan, eu te falei rapidinho por telefone, mas eu vou me entregar aqui na televisão. Quando eu estava acompanhando bem pela manhãzinha os jornais das emissoras de rádio e televisão, meu filho, que é fisioterapeuta, o Rodrigo, que trabalha na comissão técnica da Ponte Preta, me ligou chorando, desesperado, porque perdeu alguns amigos, né? E eu na hora me levantei, eu peguei o meu celular e passei um WhatsApp para você. A gente conversa todo dia, eu passei um WhatsApp para você assim: meu querido amigo, responde esse WhatsApp, estamos todos aqui consternados. Isso era 7:50 da manhã, meio-dia, não tinha ainda recebido a sua resposta. Aí eu vi o seu nome em todas as listas, né, como vítima, e claro, como vítima fatal. Aí me deu um desespero, postei uma Facebook dizendo da minha tristeza, quando de repente o Nando Medeiros, que trabalhou com a gente aqui em Campinas, que hoje trabalha em Ribeirão Preto, ele me ligou depois de ver a minha postagem e falou assim: Alberto, o Ivan não foi, ele não estava no avião, ele acabou de me dar uma entrevista. Em meio a tanta tristeza, uma notícia que confortou o meu coração e de muitos da sua família, sobretudo. O que aconteceu que você não foi para acompanhar o jogo, você que acompanha todos os jogos da Chapecoense? O Alberto César, em relação ao retorno no celular, eu peço desculpas, mas foram assim, milhares, e eu não me ative, não respondi ninguém, não é só o amigo, tá? Pode ter certeza que se eu imaginasse essa situação aí, eu teria realmente respondido. O que aconteceu foi que a imprensa daqui viaja junto, ela vai numa van, nós temos uma van montada, um carro muito bom que leva, e nós fomos a São Paulo, e eu
nós já tínhamos a escala para os 4 jogos. Então eu estava escalado para comentar o jogo no Allianz Parque e o Gelson Galiotto iria no domingo de manhã para narrar o jogo. E eu, então já com credenciamento e tudo mais, iria para a Colômbia fazer o primeiro jogo pelas finais da Copa Sul-Americana. Entrando no carro da van, e até porque o Gelson tem feito e fez vários dos jogos fora de casa, ele foi o que mais viajou, eu tenho feito mais jogos em casa, e eu estou numa programação para chegar aos 1000 jogos num certo jogo, num certo momento, até para promover uma festa dos 1000 jogos oficiais da Chapecoense, estão faltando 10. E eu entrei na van e os colegas das demais emissoras, e a gente tem liberdade, a gente conversa, a gente comenta, eles disseram, você tem um colega de trabalho, um colega teu, um homem da tua equipe que está muito triste. Eu disse, mas por quê? Quem? Então o Gelson estava sonhando com uma decisão internacional. Eles me disseram isso, o Gelson está sonhando com uma decisão internacional. Todos me disseram, os colegas, nós estávamos em 6, 7 na van. Aí, chegando em Curitiba, eu desci do carro e fiquei com aquilo na cabeça, até porque na sexta-feira o Gelson havia me dito, pai, eu queria tanto fazer um desses 2 jogos. Aí eu desci no posto, nós descemos para fazer um lanche, e eu peguei o telefone e liguei para o Gelson. Gelson, você vai fazer o jogo da Colômbia. Ele disse, como é que é? Sério? Eu disse, sério, amigo. Você vai vir para São Paulo mesmo amanhã, eu narro o jogo, você faz a pré-jornada, eu volto com a van para Chapecó, e você vai realizar o teu sonho. É uma homenagem que eu quero fazer para ti. Até porque você viajou muito, você trabalhou bastante e nós vamos terminar bem esse ano. Você vai realizar o teu sonho. Assim como eu vou no jogo da volta, eu faço a decisão em Curitiba. E foi o que nós planejamos então. Eu disse, você manda uma cópia da tua via WhatsApp pro homem da logística da Chapecoense, manda uma cópia da tua identidade e tira o meu nome da lista. Tira o meu nome, você vai no meu lugar, que é 2 por emissora, e nós acertamos um valor com a Chapecoense e nós pagaríamos 2 por cada emissora daqui, das emissoras de rádio, né? Eu não sei como é que foi o trato com as televisões, mas com as emissoras de rádio foi isso. Era um voo fretado e nós pagaríamos para 2. Ele chegou, fez a pré-jornada, chegou no domingo pela manhã, foi direto para o estádio, ao meio-dia nos encontramos no Allianz Parque, fizemos o jogo, eu narrei o jogo. Depois do terceiro tempo, dei um grande abraço neles, desejei uma boa viagem a ele e ao Edson Luiz Picolé. Fui pro hotel, peguei minha mala, que estava pronta, minha mala bem completa, grande, para ir para Medellín, coloquei na van e viemos embora. Chegamos 9 horas da manhã na segunda-feira em Chapecó. Que coisa, hein? Aí na segunda, na madrugada, né? Na questão de 1h30 da manhã, ligaram para minha esposa dando os pêsames. Eu estava do lado dela na cama e ela sentou e se apavorou, não, ele está aqui do meu lado. Por quê? O que foi? Eu vi que ela disse o quê? Caiu o avião da Chapecoense. Nossa. Aí, meu amigo Alberto César, aí parou tudo, né, velho? Aí uma mistura de sentimento de culpa com dor, com angústia. Mas não tem nada, não. E aí o que você passa a esperar é o quê? Que venha alguma notícia boa. E não por ser egoísta, coisa e tal, mas eu queria, a todo tempo, eu queria ouvir o nome do Gelson Galiotto e as notícias não vinham, era só notícia ruim, só notícia ruim. Então, lamentável. Essa foi a verdade. Eles não tiraram meu nome da lista. E até ontem ainda havia uma emissora da Rede Nacional que postou como vítima fatal o meu nome também com uma foto, né? Isso aí também é um ato de irresponsabilidade, mas não cabe a mim julgar esse ou aquele veículo de comunicação. Mas a história triste foi essa, viu, meu amigo? Além da dor da tragédia, do passamento, sentir que um colega teu foi num espaço que você poderia estar, sei lá, uma situação bem diferente, nunca havia sentido isso na minha vida, viu? Com certeza. Querido Ivan, você sabe como é tempo de televisão, eu te agradeço muito. Estamos orando aí por todos aqueles que partiram, para os que ficaram, para que Deus conforte. E tô louco para te encontrar, te dar um abraço, viu? Muito obrigado, Ivan. Um abraço, fica com Deus, amigo. Tá aí, Ivan Carlos Agnoleto. Que história, Vadão. É inacreditável, né? O prêmio que ele deu pro Gelson Galiotto, que é narrador, o Ivan é o primeiro narrador da emissora e normalmente faz todos os jogos, primeiro narrador e tal, mas foi lá, deu o prêmio, vai pra Colômbia, vai pra fazer o jogo. Fazer o quê?
é a vida. E quem somos nós para questionar os desígnios de Deus, né? Bom, lá nós jornalistas, porque essa CBF e tal, né? O que você fala da CBF? Só tenho que falar, CBF nota 10 com a gente. Verdade? Com o futebol feminino, inclusive, que sempre nunca teve muita atenção no país todo, mas também da CBF. O Marco Polo, quando ele me contratou, ele com o Marim, eu assumi no final do Marim para o início do Marco Polo. Os dois falaram assim, nós queremos que você dê uma chacoalhada, porque o futebol feminino nós precisamos dar uma melhorada. Melhorada não no futebol em si do campo, mas na estrutura toda. Então tudo que eu pedi nós tivemos. Inclusive a criação da seleção permanente, ela foi assim um investimento altíssimo para você manter 40 a 50 pessoas dentro de hotéis, tal, durante 1 ano e meio, pagando salário, pagando todos aquilo que a CBF está acostumada a pagar, diária e tal, mais alimentação, hospedagem, foi um investimento altíssimo para que a gente pudesse disputar bem a Olimpíada. Porque, na verdade, o Brasil não é mais favorito. O Brasil se tornou favorito a partir do momento que ele ficou 1 ano e meio treinando. Uhum. E aí nós demos a esperança que nós tínhamos condição de poder ganhar a medalha. Vadão, mas a CBF pagar tudo em dia, pagar hotel, diária e tal, não sei o quê, é vantagem, porque a CBF tem dinheiro. Não, mas eu estou dizendo assim, o que acontece é o seguinte, por exemplo, futebol feminino, não, mas a CBF tem que fazer tudo, o culpado é a CBF, e não é assim. A CBF faz a parte dela, por exemplo, com a seleção, não vou nem falar da masculina, com a feminina, ele faz a parte dela. O que precisa é ter futebol feminino nas escolas, nas prefeituras, e aí não cabe a CBF. Sim, lógico que não. Entendeu? Então o papel da CBF, ela tem feito. E lá, o que eu vi lá nesse período, inclusive com o masculino, era a Dunga, e agora eu peguei muito pouco do Tite, né, o Tite, reuniões periódicas para melhorar a maneira de jogar de todas as seleções, da base até a principal. Então, uma série de providências estão sendo tomadas dentro da CBF. Você treinou até então, até chegar à CBF, só treinou marmanjo, né? Quando você passou a treinar as mulheres, como é que é esse feedback do povo? Como é que é esse carinho? Como é que o povo absorve isso? Não, o povo absorve pelo seguinte, como as mulheres, nós não temos apoio nenhum, a estrutura nossa não vou dizer 0, mas não passa de 5 no futebol brasileiro feminino, diferentemente de Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Japão. Bom, para você ter uma ideia, na Sub-17 nós perdemos para a Coreia do Norte um jogo. Na Sub-20 agora nós perdemos para a Coreia do Norte e para o Japão. Não preciso falar mais nada. Com certeza. Certo? Então o que acontece? O povo absorve o seguinte, essas meninas, mesmo não tendo nada, elas jogam. E a CBF deu uma condição melhor para que elas se apresentassem melhor. O que o povo sentiu na Olimpíada? Assustaram até com o futebol que a gente estava jogando. Então ficou provado o quê? As mulheres com condições ideais, elas são capazes de mostrar o que elas mostravam. Bem, você chegou a treinar a seleção principal. Seleção principal feminina é uma coisa. Porque o futebol feminino no Brasil praticamente não existe, né? Exatamente. Agora, você preferiria voltar à seleção feminina ou gostaria mais de pegar um time de masculino mesmo, normal? Não, o meu compromisso com a CBF era até a Olimpíada. Eu fiquei um pouco mais porque tinha um amistoso na França, até eles resolveram o que eles iam fazer, a gente foi para aquele amistoso e eu saí agora recentemente. Se a CBF entendesse que a gente deveria continuar com o projeto da feminina, eu continuaria. Ah, entendi. Entendeu? Agora não, agora é uma outra realidade. Agora vamos fora, volto pro masculino. Pegar os marmanjos de novo. Exatamente. É isso aí. Quem tá voltando também aqui é o Eli. De volta aqui com o Vadão, no nosso Visão Geral. Vadão, não vai dar para atender todos, mas é o seguinte, o Edson Matos pergunta a você gostaria de treinar um time de Campinas? Eu trabalhei 4 vezes na Ponte com a do Guarani, provavelmente eu gosto, né? Gosta e aceitaria, viu? Com toda certeza. Internacional tá para cair, estão perguntando aqui. Internacional é uma boa você pegar, não? Claro que depois de toda a situação, né? Não, lógico que é uma boa, é uma equipe grande, faz parte. E mesmo que caia,
É o Internacional, ele não deixa de ser o Internacional. Deixa de ser o Inter, né? O campeão de tudo, hein? O campeão de tudo, que é o futebol, né? Vadão? Pois é. Vadão, a pergunta para você é a seguinte, não se identificou aqui. Futebol feminino do Brasil voltará a ser grande? O Brasil está grande, não sei se voltará, vai se manter? Precisa desenvolver a modalidade corretamente. Então, se não tiver nas prefeituras, nas escolas, não vou nem dizer escola, que estão tirando educação física, né? Mas pelo menos nas prefeituras, né? Para que tem muita mulher querendo jogar futebol, não tem onde jogar. Mas você fez um bom trabalho, por que você não continuou? Porque a FIFA, ela sempre pediu para que se coloque mais mulheres nos cargos da seleção e do futebol feminino. E o presidente já era um projeto começar a colocar mulheres. Uma das auxiliares da Sub-17 é mulher. Agora a técnica é a Emily, que esteve conosco na Sub-15, Sub-17 lá, assumiu agora a principal, levou mais figuras femininas para a comissão técnica. Então isso é um projeto da FIFA e como o meu compromisso era até a Olimpíada, ele se encerrou na Olimpíada. Uma das coisas boas de ser treinador, assim, ter o Vaguinho como cara da comissão técnica, as resenhas são maravilhosas, né? São sensacionais. Vaguinho é um cara maravilhoso, né? Fantástico. E as meninas gostaram dele. Hein? Isso prova que mulher gosta de malandro, né? Tá vendo? Olha, Vaguinho. Vadão, acabou o tempo, Vadão. Obrigado pela sua presença aqui. Desejo sorte a você. Você está sem clube, né? Claro, mas com toda certeza você vai trabalhar no ano que vem. Se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado. Muito bem. Meus amigos, eu conversei com Oswaldo Alvarez e aqui também conversamos no programa de hoje com o Ivan Carlos Agnoleto, direto de Chapecó, falando da tristeza da cidade que está vivendo realmente um trauma muito grande. O nosso Visão Geral entrevistou o Vadão, que foi técnico da seleção feminina de futebol, que está no mercado e tem tanto clube aí precisando de treinador competente. O Vadão é um dos mais competentes que eu conheço. Além do que, é uma pessoa extremamente agradável, simpática e tem mais. Tem uma assessora de imprensa muito bonita e competente, que é a filha dele, a Carolina Alvarez. E vamos embora. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, Vadão? Vamos embora.